Olá, seja muito bem-vindo a este canal e a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Naamá, a história de Naamá, a única esposa do rei Salomão, mencionada nominalmente na Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Naamá foi a esposa do rei Salomão e mãe de seu herdeiro, Roboão. Ela era uma amonita e foi a única esposa de Salomão a ser mencionada pelo nome na Bíblia. O rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. Doutra maneira perverterão o vosso coração, para seguires os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres e 300 concubinas. E Naamá era uma delas. Naamá, a amonita, é uma personagem da Bíblia frequentemente negligenciada na literatura teológica e histórica. Como esposa de Salomão e mãe de Roboão, seu papel nos eventos daquele tempo foi inegavelmente significativo. No entanto, a Bíblia oferece poucos detalhes sobre a sua vida e experiências. Naamá era amonita, o que sugere que ela nasceu e foi criada no reino de Amon, situado a leste do Rio Jordão. Naamá é citada nominalmente em 2 trechos da Bíblia, em 1 Reis e em 2 Crônicas. Vejamos. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão, quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome, e era o nome de sua mãe, Naamá, amonita. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou, porque Roboão era da idade de 41 anos, quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome, e era o nome de sua mãe, Naamá, amonita. A Bíblia não oferece quaisquer informações sobre o nascimento, sobre os pais ou os primeiros anos da vida de Naamá. Deve-se notar, entretanto, que sua origem é revelante, pois o povo de Amon tinha uma relação frequentemente conflitosa com Israel. E a lei mosaica proibia os israelitas de se casarem com amonitas. Vejamos. Nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. O casamento de Naamá com o rei Salomão é um marco histórico e polêmico. Apesar de as escrituras serem breves a respeito de como ocorreu a união, seu casamento foi significativo na medida em que violava as leis mosaicas que regiam as alianças matrimoniais de Israel. Naamá é mencionada como a mãe do sucessor de Salomão, Roboão, sugerindo que ela desfrutava de um certo grau de importância na corte real de Salomão. Embora Naamá seja apenas brevemente mencionada na Bíblia, sua presença é crucial na linhagem real de Israel e Judá. Naamá é a única esposa de Salomão mencionada pelo nome na Bíblia e a única mulher mencionada na genealogia de Salomão, a Roboão. A inclusão de uma amonita na linhagem real é intrigante e ilustra a complexidade das relações interpessoais naquele tempo. A Bíblia não faz menção a outros filhos de Naamá, além de Roboão,
Este, após a morte de Salomão, assumiu o trono de Israel, marcando o início de um reinado tumultuado que culminou na divisão do reino em dois, Israel ao norte e Judá ao sul. O reino dividido surgiu após a morte do rei Salomão, quando Roboão, filho de Salomão, ascendeu ao trono de Israel. A nação de Israel unificada era formada por 12 tribos, mas naquele tempo havia um descontentamento muito grande entre os israelitas, especialmente daqueles que pertenciam às tribos do norte. Salomão havia sobrecarregado o povo com excessivas cargas de impostos. Porém, quando Roboão assumiu o trono, ele se recusou a atender às reclamações dos cidadãos, que eram totalmente justificáveis naquele contexto. Ao invés de ouvir a reivindicação do povo, o rei Roboão preferiu dar ouvidos aos seus jovens conselheiros. Então, com o desprezo da corte como pano de fundo, as tribos do norte se levantaram em rebelião, lideradas por Jeroboão. A revolta rachou a nação de Israel em duas partes, dividindo as tribos do norte e as tribos do sul. Inicialmente, Roboão até uniu um exército para tomar o controle do então recém-formado Reino do Norte. Mas Deus proibiu a ação militar das tribos do sul, dizendo que eles não podiam lutar contra seus próprios irmãos. Além disso, o Senhor ainda avisou que aquela divisão estava sob o seu total controle e tudo estava acontecendo conforme a sua soberana vontade. Já foi dito que o rei Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. E essas esposas e concubinas eram provenientes de muitas nações diferentes. A Bíblia diz que as esposas estrangeiras de Salomão levaram-no a se desviar de Deus em seus últimos anos, adorando outros deuses e construindo altares para eles. E Naamá era uma dessas esposas. A genealogia de Jesus em Mateus segue a linha real de Davi, por meio de Salomão. Nesta genealogia, Roboão é mencionado, portanto, Jesus é descendente de Roboão e, consequentemente, de Naamá. No entanto, a genealogia de Jesus em Lucas segue uma linha diferente. Em vez de Salomão, essa genealogia segue a linhagem de Davi, através de Natã, um filho diferente de Davi. Nessa linha genealógica, Roboão e Naamá não são mencionados. E essa foi a história de Naamá, a única esposa do rei Salomão, mencionada nominalmente na Bíblia.